Olá pessoal, seja bem-vindo ao podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja e cultura. Estamos aí no módulo 3 e nesse módulo estamos fazendo um rastreamento, das raízes do pensamento filosófico dentro do contexto da política e da ordem. E hoje eu gostaria de trabalhar com vocês a respeito de Heródoto, ele que está entre aí o período de guerras entre gregos e persas. Hoje nós vamos falar da história como espelho da ordem e da crise. E nessa introdução, quero falar um pouco sobre esse historiador da ordem, nesse contexto difícil, Porque até mesmo antes de ser chamado de pai da história, Heródoto ele foi herdeiro de um mundo bastante em ruínas. O século V a.C., em que ele viveu, testemunhou o colapso das antigas hegemonias, a ascensão e queda de impérios e também a constante oscilação entre ordem e desordem. Heródoto ele não escreveu apenas para relatar o que foi, mas para preservar as causas e sentidos do que aconteceu. E nessa obra aqui, que eu tenho aqui em casa, já pude ter o privilégio de ler as histórias, Histórias. Aqui nasce, nesses 2 volumes que eu tenho, nasce dessa vocação de compreender a realidade humana à luz da memória, da justiça e também do destino. E para ele, a história era o campo em que se revelavam aí as tensões entre o hubris, que é a arrogância, e o limite, entre o poder e a fragilidade, entre a glória e a decadência, e assim as suas narrativas não eram neutras, obviamente que não, era carregada de intenção moral, ao meu ver, de intenção pedagógica e, claro que sim, também de intenção filosófica, Cada povo, cada guerra, cada governante era um espelho, um reflexo das escolhas humanas diante dos desígnios invisíveis. E ao considerar Heródoto, que seria aí basicamente nosso primeiro episódio dentro dessa série, Heródoto em diálogo aí com a estrutura de governo e liderança, quando a gente faz esse diálogo com a liderança da Igreja Adventista, emerge, obviamente, uma tensão fecunda. De um lado, a valorização da história como advertência e aprendizado, ou seja, a gente tem que olhar para o passado para a gente não repetir erros no presente e também no futuro. E do outro lado, a necessidade de transcendência por meio de uma escatologia que seja viva, que recusa o fatalismo cíclico e também reafirma a direção divina do tempo. E a Igreja Adventista, diferente do mundo antigo, ela não repousa suas esperanças em heróis e nem em ciclos, mas em um Deus que age na história, conduz o seu povo com estrutura, com profecia e, obviamente, com missão. E dentro desse contexto de Heródoto, a história como memória da ordem e da justiça é fundamental. Heródoto ele escreve movido por esse desejo de preservar a memória dos feitos humanos, as suas causas profundas. E o seu prólogo, se você já lê aqui, você vai ver que é bastante emblemático, porque para eles, os feitos dos homens não desaparecem com o tempo e as grandes e maravilhosas obras, tanto dos gregos quanto dos bárbaros, não ficam sem glória. E para ele esquecer todas essas memórias é desordenar. E lembrar é conservar a possibilidade de sabedoria. E essa concepção encontra eco na tradição adventista, que valoriza profundamente a história, tanto a história bíblica como trajetória também do movimento profético iniciado em 1844. A Igreja Adventista não é indiferente ao tempo, ela interpreta a luz do santuário, do juízo investigativo, da missão do remanescente e, como Heródoto, reconhece que a história carrega lições muito importantes. Por isso que eu sempre falo, principalmente para essas novas gerações, que tem uma memória muito curta. O brasileiro em si, ao meu ver, tem uma memória muito curta. Não é à toa que a gente, quando olha o contexto político, social do contexto brasileiro, a gente vê que a população tem uma memória muito curta e entra nas promessas dos políticos a cada 4, 5 anos muito facilmente. E a perda dessa memória é a perda de significado. E para a Igreja Adventista, essa memória é muito importante. Conhecer a nossa história é muito importante. Conhecer quem são os protagonistas da nossa história nos ajuda a gente a não cometer os mesmos erros e a prosseguir cada vez melhor. E ser parte dessa memória é algo muito importante para o movimento adventista, porque esse movimento interpreta todo esse contexto do grande conflito, à luz desse framework, à luz desse
desse pano de fundo, e aí a gente vê o santuário, a gente vê o juízo investigativo, a missão do remanescente, como eu disse, e Heródoto reconhece que essa história ela carrega ligações, mas diferente dele, né, a gente vê na revelação profética um fio condutor, aí esse fio que perpassa toda a palavra de Deus, que ultrapassa a análise moral também e entra na esfera da redenção. Enquanto Heródoto ele busca compreender a história a partir de causas humanas, né, com erros, com virtudes, com decisões, a fé adventista vê na história o palco da grande controvérsia entre Cristo e Satanás, e aí a liderança da igreja, por isso, deve ser historiadora. Mas não apenas dos fatos, né? Ela deve discernir o movimento do Espírito Santo no tempo. Ela deve reconhecer os marcos proféticos e conduzir o povo, então, com memória e conduzir o povo com direção. Isso é muito importante porque um dos conceitos que você vai ver muito claros em Heródoto é essa questão da ruptura da ordem, né? Ele vai trabalhar isso como um conceito central, essa questão da arrogância desmedida, da transgressão dos limites, né? Do desprezo pelo equilíbrio. E ele vai narrar os grandes impérios aí, como a Pérsia de Xerxes, que vai ruir não por falta de poder, mas pelo excesso dele, né? Essa arrogância leva reis a se julgarem deuses, a ultrapassarem fronteiras sagradas e a desrespeitarem os ciclos estabelecidos. E Heródoto apresenta essa arrogância como o início do declínio, né? Ele vai falar dessa questão da nêmesis, né? Que é a questão da retribuição como inevitável. E aí ele vai trabalhar essa questão que é a justiça imanente do cosmo punindo a desordem. Na perspectiva adventista, obviamente que essa leitura moralizante da história precisa ser superada por uma leitura profética e espiritual. Essa arrogância da hybris não é apenas uma falha ética, é, acima de tudo, apostasia da aliança, é rejeição da soberania de Deus, e no contexto da igreja adventista ela se manifesta quando estruturas buscam poder acima da missão, quando líderes operam à margem da palavra de Deus e quando a instituição esquece a sua vocação profética. Porque na liderança adventista, nós somos chamados a vigiar contra essa arrogância institucional, né? O sistema representativo ele foi criado para evitar exatamente concentrações excessivas de poder, para distribuir responsabilidade, para garantir que a igreja permaneça fiel à sua missão. E essa hybris eclesiástica, né, essa arrogância eclesiástica que se instala, ela corrói esse sistema por dentro, porque ela transfigura comissões em clubes, votos em manobras, autoridade em controle, e aí o espírito de soberano substitui o espírito de servo. E Heródoto nos adverte, onde há essa hybris, essa arrogância, haverá sempre queda. E a história da igreja adventista precisa ser conduzida com humildade, com discernimento e fidelidade, para que a ordem seja mantida não pela força, mas pelo Espírito Santo. Isso é fundamento, pessoal. Essa arrogância institucional eclesiástica é uma praga que pode atingir a organização. Então, um elemento tão importante que a gente deve observar quando a gente pensa em ordem eclesiástica. Um outro elemento que Heródoto vai trabalhar é a questão do sentido e também da providência, tá? Heródoto acreditava que a história ela podia ser compreendida racionalmente, embora também ele reconhecesse eventos que transcendiam essa explicação humana, e o seu método narrativo ele mescla relatos de testemunhas, né, de mitos locais, análises causais, né, observações pessoais, e ele busca então o logos, como a gente sabe no livro de João, o logos está por trás dos acontecimentos, né, a causa primária, mas ao final ele permanece preso a um horizonte cíclico e imanente. E para a fé adventista, obviamente, a história não é só narrativa. A gente vai falar de Paul Ricoeur lá na frente, quando eu falar sobre a questão de narrativa, tá bom? Acima de tudo, para nós, a história é revelação. O tempo não gira em círculos, mas ele caminha para o cumprimento das promessas. O logos da história não é prudência, mas é o cordeiro, certo? Isso é muito importante a gente levar em consideração. A liderança da igreja ela não pode ser apenas cronista, como alguns pensam ser, né? Ela tem que ser intérprete escatológica. Daí a igreja adventista entende que a ordem não é fruto das forças políticas bem equilibradas, mas é fruto da submissão às escrituras, é fruto da submissão à missão e, acima de tudo, ao espírito da profecia. O papel da liderança é guardar esse núcleo de sentido, mesmo em meio a tensões históricas. A ordem, portanto, pessoal, ela é teológica antes de ser organizacional.
E a crítica que emerge aqui é fundamental. Heródoto, ele olha a história de fora. A liderança adventista ela precisa viver por dentro com temor e fidelidade. O texto de Heródoto ele é diagnóstico, mas o chamado adventista ele é missiológico, ele é redentor. E aí você vai perceber que a história e identidade entre heróis e profetas tem um sentido muito mais amplo, porque quando você pega Heródoto, ele recorre a grandes personagens para explicar os movimentos da história, né? Reis, generais, sábios, tiranos. Suas histórias são didáticas. Elas exaltam virtudes como coragem, sabedoria, moderação e, ao mesmo tempo, denunciam vícios como a ganância, como a crueldade, o orgulho. E a Igreja Adventista também valoriza a sua liderança histórica, né? Quando a gente olha desde Guilherme Miller, Ellen White, Tiago White, J.N. Andrews, todos os presidentes da igreja, todos os teólogos que nós tivemos, desde Uriah Smith e tantos outros, né? A gente valoriza isso. Mas, ao contrário de Heródoto, a Igreja Adventista não constrói a sua identidade sobre heróis, mas sobre uma missão. A autoridade dos líderes ela é derivada, ela é funcional, ela é transitória e sempre subordinada à palavra de Deus. E é esse contraste que é vital na nossa reflexão aqui, porque enquanto Heródoto vê a história como palco de grandes homens, a fé bíblica vê a história como palco da grande obra de Deus. Os líderes adventistas eles devem rejeitar o culto à personalidade, pessoal. Tá? Esse messianismo institucional e muitas vezes o personalismo administrativo. Nós somos guardiões da ordem, não seus senhores. E Heródoto nos inspira a narrar com zelo, mas a igreja é chamada a testemunhar com fé. O seu papel não é apenas contar o que foi, mas anunciar o que será. E aí isso tem implicações profundas para a liderança representativa da Igreja Adventista, porque diante das reflexões inspiradas por Heródoto, a liderança adventista é convocada a exercer o seu papel com consciência histórica, com espiritualidade profética e zelo institucional, valorizar a memória profética. Assim como Heródoto ele guardou os feitos dos povos, a Igreja Adventista deve preservar a sua história, não como nostalgia, pessoal, mas como direção. A memória das assembleias, das decisões, das orientações proféticas que nós tivemos é parte da identidade da ordem. E evitar essa arrogância institucional, essa hybris institucional, né? Isso nos ajuda a ver líderes que devem guardar os seus limites, reconhecer a autoridade das comissões, respeitar a voz da comunidade e manter-se debaixo da vontade de Deus. Daí a gente entende que a verdadeira autoridade ela é sempre serva. E esse é o chamado para a gente viver a escatologia também com direção. Ao contrário de Heródoto, que olhava para trás, a liderança adventista olha para frente. Né? A gente olha para o juízo, a gente olha para a volta de Cristo, a gente olha para a missão global, que moldam as decisões e sustentam a estrutura. E manter o equilíbrio bíblico e profético é muito importante para nós. Mais do que habilidade técnica, a liderança precisa de discernimento espiritual. Heródoto não conheceu os profetas, mas nós temos todos os profetas bíblicos. Né? Nós temos a mensagem profética também de orientação de Ellen White. Né? A ordem da igreja nasce do céu, ela não nasce das habilidades humanas. E isso nos ajuda a liderar com temor e esperança, porque a história mostra que impérios caem, né? Reformas falham, instituições podem se corromper, mas a igreja remanescente vive pela promessa. A sua ordem é sustentada pelo Cordeiro que ainda anda no meio dos cartiçais. E esse é o chamado, porque Heródoto escreveu para preservar o passado, pessoal. Mas a igreja lidera para apressar o futuro. Mas ambos reconhecem que o caos é sempre uma ameaça e que sem ordem não há liberdade, não há justiça e não há missão. Então a liderança adventista deve aprender com a história, mas não ser prisioneira dela. O seu olhar está na cruz, né? Seu método está na palavra de Deus e a sua estrutura está no Espírito Santo. Sua esperança está no reino de Deus. E a escatologia adventista nos ensina que a ordem é o ensaio dessa eternidade. E conduzir a igreja com ordem, com fidelidade e humildade é preparar um povo não apenas para recordar o que Deus já fez, mas viver à luz do que ele ainda vai fazer. Então esse é um chamado belíssimo que a igreja adventista tem, olhando as lições desse indivíduo aqui chamado Heródoto. Bem, eu espero você no próximo episódio. Nós vamos adentrar aí uma pessoa muito importante dentro dessa história antiga, que faz parte da nossa reflexão, desse nosso rastreamento a respeito das raízes da filosofia política e sua influência dentro do sistema de governo adventista. Bem, um grande abraço, te espero no próximo episódio e até lá.